Existe música por todo lado, pop, rock, gauchesca, erudita. São tantos estilos e ritmos que nos movem. Pudera, como resistir àquela música que a gente gosta tanto? Aquela que cai no nosso gosto? Educar o ouvido, treinar o corpo para a fruição, ser plateia. São tantas as opções que a música nos oferece, inclusive atuar profissionalmente. Para conversar sobre musicalização, hoje, na Roda de Saberes, convidamos um time muito profissional. Estamos aqui com Adriano Zanandrea, baterista, percussionista e assessor de música da Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Bem-vindo. Obrigado. Paola Menegatti de Lázari, que tem licenciatura em música pela UX, é mestranda na Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC, e professora de canto na escola CETEC, da UX aqui de Caxias do Sul. Jonas Bender Pustinci, músico graduado em comunicação e um dos artistas transmídia fundadores do selo e produtora independente Honey Bomb Records. Muito obrigada pela presença. E, Adriano, já vou lhe perguntando, como está o ensino de música aqui na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul? Então, a gente entende assim que o desafio maior da mantenedora é estar capacitando os professores, né, os profissionais que trabalham nas escolas, porque a gente não tem assim tanta oferta de profissionais de música para atender a demanda da rede, né? Então, acho que o primeiro objetivo é esse, de estar qualificando, né, capacitando os professores, né, instrumentalizando eles, para depois eles conseguirem transmitir em sala de aula as atividades, né, com um planejamento, uma organização pedagógica, assim, que atenda essa necessidade, né, da música. Esse ensino, ele está incluído no componente de artes ou educação artística? Isso, é uma linguagem dentro do componente curricular da arte, né, e desde 2008, então, agora vira lei, no caso, né, com a obrigatoriedade da música, mas não a exclusividade. E em 2016, aí, com outras linguagens, a música também permanece. Então, a gente tem um prazo assim, para adequar assim, a rede e atender, né, essa necessidade de estar implementando dentro da prática pedagógica, né, com as crianças. Né. No caso, a rede municipal, que atende dos 4 até os 18 anos, podemos pensar assim, né? Ou falando da EJA também, aí com idade de adultos também, né? Mas ela é trabalhada não exclusivamente também na arte, eu acho que dá para colocar assim, né? A minha formação, por exemplo, é história, mas trabalho com música, né? Já tinha algumas experiências com música em sala de aula com os meus alunos de 6º a 9º ano, no caso. E é uma expressão que pode estar presente na geografia, em várias disciplinas. Eu entendo dessa forma também, né? Porque é uma linguagem que ela tem essa possibilidade da interdisciplinaridade, né? Então, tu pode estar trabalhando uma música, uma letra, aí tu vai saber do autor, do contexto da música, em que momento que ela foi criada, de qual é a origem desse autor, né? Então, isso tudo tem uma narrativa por trás, né? Que faz a gente abrir o leque das possibilidades para muito além da música em si, né? Então, a própria produção textual, né? Então, tu trabalha as linguagens da escrita, a questão da audição, a fruição que a música permite. Acho que toda essa sensibilidade que estamos tão carentes, ela vem a favorecer, sem dúvida. Comentaste antes sobre a humanização, né? A música provoca você pensar no outro um pouquinho mais, a sensibilidade. Eu quero acreditar que sim, que essa sensibilidade ela pode ser educada, né, desde pequenos, assim. A gente sabe que tem mães ainda em estado de gravidez que colocam música para as crianças ouvirem. Eu acho que é uma coisa a se levar mais a sério, assim. E a música dentro da escola é algo fundamental pelo poder de transformação que ela faz para humanizar, para sensibilizar, né, para depois estar criando, compondo, né, reproduzindo, registrando. Aí nós temos laboratórios nas escolas que dão conta até para estar editando música, mixando. Então existe um protagonismo também do estudante, né, que vai estar podendo produzir, né, as canções, né, dentro de uma escala processual, né, claro. Paula, você é professora
de canto no CETEC. E como que é o currículo? Quais são suas práticas de aula? Então, inicialmente, falando do canto, que é um instrumento que eu me habilitei através da graduação em música, o nosso objetivo não é exatamente formar solistas ou cantores para musicais, exatamente. Não, é algo um pouco mais voltado para o conhecimento desse instrumento voz, a grandeza, as capacidades desse instrumento, enquanto um objeto de se conhecer, de transformar. Então, pensando no canto, ter acesso a esse instrumento que está presente na fala, está presente na nossa vida até desde o início, né? Na infância até a terceira idade. Então, educar essa voz com saúde, trabalhar um repertório que compreenda a diversidade cultural daquele aluno, que consiga englobar também aspectos culturais e da diversidade da nossa cultura popular brasileira, para que aquele aluno se aproprie daquele repertório através da sua voz, através do seu instrumento, que pode ser um instrumento harmônico, né, outro instrumento melódico, mas a música como essa capacidade de viver uma experiência transformadora. Né? Eu acho que é aí que está a função do ensino da música, aí que está o sentido do currículo. Né? Que abordagens que nós iremos selecionar nesse currículo que leve o estudante a uma experiência efetiva, né? Então, trabalhar para qualificar cada vez mais esse ensino e talvez não se focar em práticas prontas ou fechadas em si, mas saber adaptar aquilo para a realidade do seu aluno, para a realidade da sua escola, do seu município, né? Eu acho que aí está a grandeza das artes, né? Saber dialogar com o contexto. O CETEC, o público é de ensino médio. Isso. O que eles esperam quando chega na aula de música? De música, então a gente trabalha lá no CETEC da seguinte maneira. Tem um professor que trabalha a parte instrumental e eu a de canto. Eventualmente fazemos trabalhos juntos, isso é muito importante também. E o CETEC também trabalha de uma forma englobada também com as outras artes, né? O teatro, a escrita criativa. Mas na aula de canto, eu procurei trabalhar com eles músicas que eles gostam, que eles apreciam, que eles têm familiaridade. Inicialmente, também trabalhamos arranjos vocais, né, de uma forma criativa, porque eu acredito, né, que a música na sala de aula ela tem que propiciar essa criação sempre, né? E também repertórios que me parecem que não são tão cotidianos, que não estão talvez na mídia, mas que elevam a minha experiência, né, que proporcionaram para mim uma experiência de transcendência através daquela música. Então, talvez levar para a sala de aula um repertório diferenciado, uma canção africana, né, um blues que é tão marcante aqui no nosso município, enfim. Até porque se não for o professor que leva, talvez não tenha acesso. Talvez esse aluno não tenha acesso. Exato, eu concordo com isso, porque também acho que é uma das funções do professor, né? Ser um mediador de tantos repertórios, né? Tanta diversidade, como a gente comentava antes, né? Da nossa cultura e também de países vizinhos, que com certeza devem ser levadas à sala de aula, né? E é uma troca, na verdade, né? Eles trazem pra gente e a gente também, nossa simplicidade também leva um pouco do que conhecemos. A garotada curte bastante? Curte, eles são muito dedicados, adoram cantar. É impressionante como essa geração, assim, vem com muita vontade de aprender música. Vem com muita vontade, até acredito, pela facilidade, acesso, né? A fonografia de uma forma geral, né? Acho que contribui muito. Com as redes, a internet facilita muito nesse aspecto. Eu acho que contribui bastante. Jonas, música é negócio? Também. Pode ser negócio? Pode ser também. No meu caso, acho que já estou completamente inserido nesse mundo também. Mas a música, para mim, ela começou desde cedinho, assim como ele citou ali que minha mãe ouvia música e eu estava na barriga dela, assim, então já começa desde dali a minha relação. O meu pai também é músico, ele é baterista e eu cresci a vida toda acompanhando as aventuras dele, assim, entre uma banda e outra, sendo professor de bateria também, músico. Ele é da Argentina, né? Então meu avô, pai dele também é músico,
compositor de tango. Então, essa é uma coisa que é inevitável a gente escapar disso, assim. Tem alguma coisa dentro da gente, assim, é uma raiz mesmo, genético, assim, que tá e uma hora isso teve que sair, assim, de mim, assim. Comecei com uns 15 anos tocando bateria e daí depois entrei na faculdade de comunicação porque via que seria uma boa ali juntar as duas coisas, né? Entrei nessa área, não fui para a área acadêmica de música, mas acabei indo para a área de comunicação, que me fez ir para o mundo mais da área executiva, né? Até certo ponto eu tocava em bandas, tocava bateria, mas muito inconformado assim pelo cenário assim que existia assim naquela época, assim, porque a gente tocava em bandas, a gente queria fazer música própria, autoral, assim, já também com esse pensamento de ter muito acesso na internet. A gente consome muito, a minha geração, acho que eu comecei ouvindo música enfim, fita cassete, CD, e daí depois começou o download legal de MP3 e eu era um baixador assíduo de música, assim, ali na metade dos anos 2000. E eu comecei a consumir muita referência e tocando bateria, e a gente se deu conta que se a gente não fizesse alguma coisa ali para alterar essa realidade, para poder a gente poder circular com essa produção nossa, ia partir da gente mesmo, né, essas iniciativas. Daí eu tive a ideia com um grupo de amigos assim, de fazer um selo independente, que é mais ou menos uma mini gravadora independente, assim, que cuida da gestão de carreira dos artistas, das bandas, circulação, distribuição e assessoria de imprensa, enfim, dá esse suporte para o artista, que nós todos também somos artistas e cada um tem uma função dentro desse negócio, assim, enfim. E Roney Bomb Records atua em Caxias? Atua em Caxias. A princípio a gente começou lançando artistas daqui, daí a gente já começou a ter contato graças à internet também, com artistas de outros lugares. A gente já lançou banda de São Paulo, banda de Porto Alegre agora. A gente já lançou 2 bandas de Los Angeles também, tipo, do meio independente, alternativo, assim. A gente tem uma curadoria assim que passa pelo rock psicodélico, alternativo, mistura com eletrônico, folk. Tem a Cuscubaia, que é uma banda daqui de Caxias, que também tem a pegada regional bem forte também. Isso a gente quis validar isso também, mostrar isso para enfim, exportar isso, tirar isso daqui de Caxias e mostrar também nacionalmente, assim, né? Ver que tem uma coisa que tem potencial, assim. A Catavento, que também é uma banda que os membros ali da banda também são formados em comunicação, são artistas visuais e eles também trabalham junto comigo no selo. Então é uma espécie de coletivo mesmo, umas 7 pessoas no total. E tem bem esse espírito de colmeia mesmo. O nome do selo já é uma referência a isso, que é uma bomba de mel, né? Então o logo é uma abelha, então a gente trabalha como apicultores e músicos também. E é isso. Já são 3 anos de história aí. Já é possível viver de música? Já é possível. Sobreviver, garantir o sustento? É possível. Nesse nosso nicho, assim, da música independente, que, enfim, não atinge grandes massas, assim, por exemplo, não tem um poder de distribuição gigantesco como as 3 grandes gravadoras que existem no mundo, que são multinacionais, enfim, já são raízes estabelecidas no mercado. A gente consegue sobreviver, mas de uma espécie de soma de fontes de renda. Então, eu sou músico, mas fui para o lado da produção executiva. E como sou formado em comunicação, também trabalho com essa parte de assessoria de imprensa especializada em música. Alguns outros membros da Catavento também foram para esse lado, então eles também tocam e trabalham nessa parte de design gráfico, né? Então trabalham bastante produzindo, enfim, clipes, as capas, os posters. Então a gente
mistura um pouco as áreas e nessa soma de trabalho a gente consegue sobreviver disso, nesse mercado. E graças também a essa rede forte que a gente tem, que acaba gerando esse movimento, assim, né? Que acaba sendo um grupo de profissionais, não só da música, também vai agregando o pessoal do mercado gráfico, vai somando e gerando emprego para outras pessoas também. Tem outras possibilidades. Por exemplo, quando eu comecei a tocar, eu via que tinha membros das bandas que a gente acompanhava aqui em Caxias também. A pessoa ir pro lado da aula, né, da aula de música, ou tocava, de repente, tinha um trabalho autoral e também tinha que fazer um trabalho de cover, fazer versão, e eu preferi ir pro lado do executivo mesmo, mercadológico, assim, de descobrir como que a gente pode fazer para exaltar a nossa produção local aqui e gerar uma linguagem também que dialoga com outras partes. E, enfim, é um trabalho fino de curadoria, mas eu apostei assim nessa galera. Eu senti, assim, foi muito de sentir, assim, de todo o trabalho também de ouvir música desde os 5 anos, enfim. E é isso, eu totalmente Jonas, vivendo nisso. Inclusive, tu vai partilhar um pouquinho dessa tua experiência no campo do negócio na Microempa, que vai ter... este programa de hoje, ele vai ser veiculado na TV Câmara, canal 16 da NET, depois dessa atividade que a Microempa vai promover e em que o Jonas vai estar presente. E que ele vai falar um pouquinho aqui agora sobre o que ele vai levar para essa atividade que a Microempa está promovendo. Eu vou falar enfim, falo um pouco sobre o mercado em si, né, a indústria de um modo geral, assim, né, a música, ela movimenta mais dinheiro em quantidade do que a indústria automobilística, por exemplo. É um dado bem forte isso. Ela só perde para a indústria bélica, né, em número em arrecadação de dinheiro, assim. Mas isso ainda um braço muito focado ainda nessas grandes gravadoras, né, que são as 3 principais, e essa quarta força é a junção dessas milhões de muitas gravadoras e selos e produtores e músicos independentes que estão espalhados pelo mundo, que acabam gerando essa quarta força, que são os independentes. E aí entramos nós e, enfim, um monte de gente ali que... Vocês como case, que Exatamente. Também estimulam e potencializam novos profissionais nessa área da música. E geram uma cadeia produtiva também, né? Produtiva. O Adriano nos falou antes de uma lei que está em vigor desde 2008, que é a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008. Essa lei, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases, a 93/94, e dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Como bem nos disse o Adriano, ela está presente e pode permear vários componentes curriculares. Isso. Hoje, então, os profissionais estão sendo qualificados para trabalhar música. E lá na sala de aula, Adriano, há ensino de instrumentos, há ensino do canto e há também um cuidado com a criação de plateia. Como ser plateia hoje diante de um show de banda ou diante de um show de música clássica. Esse exemplo de como comportar-se enquanto plateia é trabalhado também? Eu diria que talvez não com essa intensidade que a gente possa imaginar, assim. Mas eu entendo que, primeiramente, tem a questão dos instrumentos. São algumas escolas na rede que possuem, né? Outras pela própria gestão da instituição, eles adquirem. Que nem nós estávamos comentando antes, não existe uma necessidade de criar, formar músicos, mas sim estar apresentando essa linguagem, despertar esse interesse, e isso pode ser a médio e longo prazo uma grande possibilidade, né? Quanto à plateia, assim, eu entendo que tem iniciativas privadas, até de projetos aqui na própria cidade, né? Que vão às escolas para mostrar música clássica,
que vão mostrar um rock, percussão com ritmos populares brasileiros. E isso acaba, né, não tem como não ser diferente, a promover essa integração, né, essa interação também das crianças, dos estudantes com aquele ritmo que, como a Paula comentou, não é tão do meio comum da mídia, né? É algo que tu tem que garimpar um pouco mais, né? Não, infelizmente não está assim de fácil audição, a gente tem que procurar esse tipo de som, né? Mas então por essas iniciativas eu acredito que sim, entendo que sim, que tem um interesse de uma formação de público, assim, e vai muito também da prática do próprio profissional que está ali, né? Se ele estimula isso. Então são atividades meio que anônimas, entre aspas, porque é aquela realidade da sala de aula, né? Da capacidade de informação e de formação que tem esse professor ou professora que vai estar desenvolvendo com seus alunos. Então, ao fim e ao cabo, eu acredito que sim, que perpassa por tudo isso que nós estamos falando, né? Desde de plateia a, de repente, virar um músico, aqui um pouquinho está fazendo uma circulação, como o Jonas comentou, né? Ou lá adiante estudar música do ponto de vista mais acadêmico, que não necessariamente você precisa ser um músico atuante para estudar né, a música. E a gente vê muitos eventos nas escolas, shows de talentos, bandas. Na rede municipal de ensino temos hoje muitas bandas em atividade? Tem as bandas que trabalham com essas questões da Semana da Pátria, são algumas, acho que umas 15 a 20 escolas que têm essas bandas marciais, digamos assim, né? E falando de bandas assim mais instrumentais e melódicas, dessa ideia de rock, pop, um sertanejo, o que for, né? Isso acontece também, mas de novo dentro de uma perspectiva da realidade da escola, se ali há estudantes que já têm um trabalho paralelo na sua comunidade, que aí pela mostra de talentos vão estar trazendo isso para a escola, ou às vezes, como eu já vi, dentro da escola, por algumas atividades musicais que acontecem, eles começam a se estimular, acabam se encontrando e formam uma banda a partir daquela experiência, o que é muito bonito, né? A banda de garagem. E isso, quem nunca, né? Que é um barato também, né? E acaba a família se envolvendo também nessa história. Eu acho que uma das coisas mais legais que tem é poder estar fazendo esse envolvimento com a comunidade escolar, né? Que daí entra os pais, né? Os profissionais da escola, que não são só os professores. Então tem uma integração de toda essa comunidade em volta de uma celebração que eu acho que a arte que nos oportuniza, né? A música tanto quanto as demais linguagens, mas eu acho que com uma força muito bacana, assim, né? Seduz de contagiar, o ouvido. Né? Isso, essa fruição. Seduz o ouvido. Paola, há pouco o Adriano comentou do que vem de fora também. A religião hoje mobiliza a música também, canto de igreja, claro. nas várias religiões. Você tem uma experiência nesse sentido? Sim, é interessante, né? Eu não sou uma expert em nada disso em religião, né? Em teologia, mas acredito que 99,9% das religiões, das manifestações, enfim, com o transcendente, tem a música associada, né? Porque, na verdade, a música ela é responsável por muitos processos, ela antecipa processos sociais. Então, a religião não podia ser desassociada dessa relação com a música, por isso que eu entendo, né? Não tenho dados sobre isso, mas que ela é muito associada à religião. E eu canto desde novinha, desde criança na igreja, né, na Catedral aqui de Caxias, e nessa experiência de cantar e associada também ao curso de licenciatura em música, desenvolvi trabalhos de estágio da licenciatura para trabalhar também a educação musical dentro daquele ambiente, porque de fato o rito, não só católico, mas tantos outros, são motivados, né, pela música, são motivados intrinsecamente, né? A função da música é muito importante e muito específica, então acredito que é também um ambiente, já que tem música, de educação musical, e me satisfaz muito trabalhar nesse sentido, porque eu sou fruto também desse movimento, né? A música também é terapia? Também. Há quem utiliza ela para terapia, para saúde?
Exato, tem uma área, né, do conhecimento musical, a musicoterapia, que tem crescido muito ao longo dos últimos anos, né, que comprova essa capacidade de ressignificar processos cognitivos, de enfim, tratar, né, tantas áreas humanas, né, enfim, é uma área grande que realmente a ciência tem desenvolvido muito encaminhado, né, para novamente voltar nossa atenção para a música, né, as suas capacidades emocionais, subjetivas, mas também de cura, de processos, de ressignificação. O Adriano falou há pouco, e agora a Paula confirma, o canto desde antes do bebê vir à vida, né? A poesia está ali na sua essência, é poético esse cantar, essa aproximação da mãe com a barriga e o bebezinho ali, ou com o pai. Esses contatos devem ser estimulados, Paula. Esse cantar, o cantar de ninar, né, deve ser estimulado. Olha, eu ainda não sou mãe, mas é um sonho, né? E certamente, acho que como a música faz muito parte, né? Certamente isso será utilizado quando vier esse momento da vida, né? E acredito que todo estímulo é necessário para o ser humano. Nós somos resultado de estímulos, né? Na família, no contexto religioso, na escola. Então, o ambiente, né? Como é importante favorecer o ambiente, desde que esse ambiente seja o ventre, mas a escola, né? Enfim, o contexto vai favorecer muito para esse indivíduo, e nós como professores, nós como músicos, nós temos essa missão de levar a música, de levar a arte sem barreiras, sem restrições. E o que você está pesquisando no teu mestrado? Então, eu vou pesquisar o processo de representação cultural do blues em Caxias do Sul. Então, enfim, todos esses objetos, né, o Bar Mississippi, o festival, a formação de bandas, né, através do gênero, que houve uma efervescência, né, a partir da minha observação, assim, eu sou um exemplo disso, né, que me sinto, sofri respingos dessa cultura blues, dessa cena blues em Caxias. Então, é entender melhor esses processos de identidade, de hibridismo entre gêneros, né, do blues, do soul, entender um pouco mais essa representação da cultura blues. Que fase você está? Na inicial. Começando agora. Disciplinas. Começando agora. Bem no início ainda. Jonas, antes tu conviveu, teu pai, tua mãe, tua casa em volta de música. Tem um autor, John Dewey, que comenta até sobre o processo de aprendizagem e que comenta que a música pontualmente é uma linguagem que você pode estimular desde pequenininho, e a tendência, sim, é que as pessoas que convivem com ela sigam adiante. Uhum. Você é um exemplo disso. Um exemplo prático. Nesse exemplo. O que você sugeriria hoje para os pais, para as mães, para os professores e para aquela garotada que tem uma banda na garagem? O que você sugere para eles daqui para frente? Olha, continuem, se é isso que move vocês, se isso causa esse preenchimento que causa em mim, assim, esse propósito, né? Porque é uma coisa que não fui eu que escolhi, ela me escolheu, assim, é algo que era inevitável, assim, a gente acabou indo para esse caminho de uma forma muito fluida, assim, mas que siga, que ouça muito música, pesquise muito todos os gêneros, assim, que, enfim, se conecte com as pessoas, porque a música, eu vejo assim, nesse mercado, ela já me levou para cidades que eu jamais achei que eu fosse conhecer, assim, então eu sou muito grato a ela, assim, ela foi a música que me colocou nesses lugares, nessas cidades, me fez conhecer muita gente, então ela gera a conexão humana, assim, ela é um fundo também para as relações interpessoais de pessoas, e é incrível, assim, se a pessoa realmente ela quer seguir esse caminho, eu acho que ela vai ter ela vai ser muito grata, e
enfim, só tem a ganhar. Treino. Exige muito treino, a gente tem que abrir mão de algumas coisas também, enfim, tem os dois lados, assim, a satisfação é grande, mas frustrações, expectativas, enfim, a gente tem que lidar com isso a cada instante, assim. Jonas, e o que tu me dizes dessas competições que tem de música, que hoje na TV é muito comum? Qual a tua avaliação sobre elas? Olha, é um espetáculo, né? A gente entende que é um produto, assim, da televisão, causa uma audiência grande, assim, né? Uma empatia com o público também, mas acaba sendo, de alguma forma, de um ponto de vista, assim, também, a competição, assim, não sei se incentiva isso, mas não sei, eu vejo, assim, que acaba prejudicando, por um lado, algumas coisas dentro da área que a gente atua, assim, mas acho que não influencia tanto. Claro que o poder de distribuição, de chegada desses programas é grande, assim, influencia de alguma forma muitas pessoas, mas, enfim, não tenho uma opinião muito formada, assim, sobre isso. Certo. Vamos acompanhar agora um trecho de uma reportagem que a equipe da TV Câmara fez durante a Feira do Livro de Caxias do Sul e que acompanhou um concerto didático da Orquestra Municipal de Sopros aqui de Caxias do Sul. Vamos conferir? A Orquestra de Sopros de Caxias do Sul agitou a galerinha de duas escolas municipais convidadas, a Angelina Sassi Comanduli e a Bento Gonçalves. Muito bem, quem sabe que música é essa? Levanta o braço, atenção. Não fala, agora fala! Muito bem, acertou quem falou Pantera com os negócios. O maestro Gilberto Salvani explica a importância das crianças terem contato com a música clássica. A gente vem fazendo o concerto didático já há uns 15 anos mais ou menos e vem com essa proposta tudo exatamente de mostrar para crianças, jovens, adolescentes, enfim, estudantes, que a música clássica existe até hoje, está presente na vida, pode fazer parte da vida deles. No concerto didático a gente mostra também um pouco da história da música, um pouco dos instrumentos que a gente usa, com o objetivo justamente não só de mostrar, mas também de despertar o interesse deles para que sejam ou músicos ou ouvintes de música. E uma música que não só agrada, mas que também agrega valores, diferente do que a grande mídia, que mais direcionada para o consumo, bombardeia hoje as pessoas com uma música que tem o objetivo de agradar imediatamente, mas que não agrega tanto valor. Nós fazemos para eles uma música que a gente acredita que agrega valor, seja valor histórico, seja valor musical, seja valor artístico, seja técnicas novas de composição, enfim, tudo isso que é importante da história da música, a gente tem mostrado para as crianças. E a criançada ficou atenta a cada demonstração, desde a hora de conhecer os instrumentos, O alto, o tenor e o barítono. até os períodos históricos da música. No período barroco aconteceu uma coisa muito importante na história da música, que é o surgimento da orquestra. As orquestras começaram a existir nessa época. Depois de acompanhar essa bela apresentação e instrução do pessoal da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, eu quero saber do Adriano o que temos nas escolas de projetos novos envolvendo a música. Nós temos na rede municipal, por exemplo, a escola professora Marianinha de Queiroz, que eles têm um projeto com a Fundação Marco Polo e a Faculdade Ideal, se não me engano, que já está no 5º ano, onde tem uma montagem, uma formação de orquestra sinfônica com as crianças da escola, né? Então eles conseguem os instrumentos para estarem estudando e depois para as apresentações, e isso definitivamente transformou essa gurizada, né? E no rendimento a gente sabe que
que é bem positivo, a maneira que desperta neles, né? Alguns saem, terminam o ciclo da escola ali e depois no ensino médio vão atrás, dão continuidade por conta ou procurando parcerias para não parar com essa prática musical, né? Então, é fantástico poder contar com isso, claro, uma iniciativa público-privada, enfim, pensando assim, né? Nós temos também escolas de turno integral que têm instrumentos de percussão, instrumentos, violões ou teclados, enfim, também, né? E isso é trabalhado, sim, com os estudantes, né? Tem até alguns estudantes de música do curso da universidade, fazem estágios com os alunos. Então, existem vários programas, assim, meio que vivos, né, dentro da rede e que acontecem, assim, sempre por uma promoção dessa questão da música, da fruição. Que instrumento mais atrai a garotada? Olha, para eu falar, assim, é meio suspeito porque é a minha área das percussões, assim, mas eu, quando trabalhava, por exemplo, ano passado trabalhava na escola Leonel Brizola, no município também, a gente fazia umas práticas percussivas, assim, que a gente vê no olho deles, que com aquela sede, né? Mas sim, tem crianças que querem um violão, querem aprender um instrumento mais melódico, enfim, né? E assim, até fazer um parênteses, uma coisa que nós estávamos comentando antes, essa questão da inclusão, acho que é perfeito estar colocando aqui também, né? Que nem o Jonas comentou, que tem crianças que são mais hiperativas, ou até em grau de autismo, ou síndromes, enfim, né? Que conseguem um desenvolvimento muito interessante, né? A partir da musicalização, né? Então, são linguagens e ferramentas que a gente precisa apostar com um olhar mais carinhoso, porque elas têm resultados, assim, fantásticos, né? E é importante poder estar incentivando e dando essa capacitação para que mais gente possa estar trabalhando nas escolas, né? E você? Tu atua em bandas, em grupos? Pois é. Qual é a tua trajetória? Em que momento tu estás agora? Que grupos tu compõe? Eu tenho um pouco de dificuldade de me assumir como um músico, porque eu não sou profissional, eu toco há muito tempo. Eu acho que essa é a minha característica, né? Eu toco há mais de 25 anos, né? Bateria. Estou me aventurando a cantar também agora. Também participo de um grupo chamado Zingado, que é de ritmos brasileiros, né? De estudo da cultura popular, né? Então é toques, cantos, danças, inclusive. Posso fazer a propaganda? Deve, eu já assisti esse grupo, é incrível, nós vamos excelente. Participar na Aldeia Sesc agora domingo, às 3h da tarde, né? Então são ritmos brasileiros bem presentes, assim, e como é bom tu poder apresentar para as pessoas e perceber, né, que tem muita gente que está ouvindo pela primeira vez, né? Então só isso já significou, né? Já fez a função. Também tem uma banda, né, com música, mais 2 amigos meus, a gente toca na noite e estamos felizes, né, porque eu acho que não consigo me ver não fazendo música, sabe? Eu acho que música é essa sublimação que a gente precisa para encarar o real, né, porque a vida já é tão dura e sem música não teria condições, né? Sem a arte, né, mas a música, no meu caso, é muito. E ela é companheira também de outras atividades. Enquanto a gente lê, ouve música. Também. Enquanto eu estudo, ouço música. Eu tenho uma dificuldade com isso. Porque ou é um ou é o outro. Começo a prestar demais atenção na música. Aí não estou mais entendendo o que eu estou lendo. Mas eu acho que é porque tu és profissional dela, né? Eu sei. No fundo. Eu já tentei diversas vezes ou é um ou é o outro. Assim. E você hoje está só dedicada aos estudos e a lecionar, Paola? Ou também em alguma banda, em algum grupo? Então, eu tenho um projeto chamado Piano e Voz para casamentos e eventos, com um pianista aqui de Caxias, o Gabriel Lopes, e nós fomos contemplados através do Financiarte para gravar um álbum de músicas autorais. Então, agora em 2017, vamos trabalhar nisso. E é porque a gente também tem que cantar, né? Senão fica um vazio, né? Precisa também se expressar através do canto, né? Da prática musical. Então, esse trabalho a gente já vem desenvolvendo há 5 anos, com muito carinho. E enfim, é uma prática também que eu desenvolvo no meu dia a dia. Vai ser o primeiro CD? Sim, autoral sim.
Vamos aguardá-lo. Coisa boa, obrigada. Jonas, por favor, tua banda, embora tu seja executivo, mas tu estás numa. Pois é, agora eu tô tocando numa banda que tem 2 membros em Porto Alegre, eu e mais um membro aqui de Caxias e um que tá morando em Florianópolis. Então a gente eu entrei na banda faz uns 2 meses só, o nome da banda é Não ao Futebol Moderno. Tem um EP lançado em 2014 e lançou o primeiro álbum agora em 2016. A gente lançou como selo Honeyboom Records e com uma parceria com outro selo independente também de Porto Alegre. Eles também são músicos, mas eles tocam outro negócio dentro da música, que é um estúdio, uma casa onde tem, enfim, estúdio e lojinha. E a gente juntou forças assim. Agora acho que tem show marcado em Porto Alegre, dia 25, vamos para São Paulo também. E sigo nessa vida dupla, assim, né? Consigo ter essa visão do músico e também do executivo, né? Falando assim, enfim, executivo. Como ensaia nessas distâncias? A gente ensaia, acho que umas 2 vezes antes do show marcado. Então a gente faz ensaios e as músicas eu tive que tirar assim também, ouvindo ela muito e tocando, enfim. Cada um na sua casa vai fazendo e depois se junta. Isso, a gente junta, ensaia e se apresenta. E foi muito legal. Eu fiz um show com eles já e senti uma vibração muito boa do público, assim, de troca, assim. É um disco que saiu esse ano e teve uma repercussão bem bacana, assim, muitos fãs, enfim. Tá sendo legal voltar, né? Pra esse outro lado também, né? Pra trás da bateria. Pra essência. Pra essência, Daí tudo... Mas acabei vendo que quando eu saí, né, da bateria, pra vamos se aprofundar nessa outra área, né? Pra fazer a coisa toda rolar pra que eu possa sentar na bateria e tocar, satisfazer aquilo, enfim... Eu me dei conta que aquele momento é o momento talvez o mais fácil de todos, assim, né? É que chegar e executar e tocar é a gratificação, assim, né? Acabei tendo a visão dos 2 lados, assim, da coisa. É bom ter, você não fica limitado. Exatamente, até para compreender também o artista, né? Porque eu também sou artista e também entender o lado de alguns contratantes também, ou, enfim, fico nessa divisão, assim, de perspectiva. De quem é empresário e de quem é músico. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes. Eu quero agradecer muito a presença do Adriano Zanandrea, que é baterista, percussionista e assessor de música da Secretaria Municipal de Educação, aqui de Caxias do Sul, a SMED. Agradeço a presença da Paola Menegatti de Lázari, que é formada em música pela UX, é mestranda na Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e professora de canto na escola CETEC UX, que permitiu que ela viesse aqui hoje. Eu agradeço. Obrigada, a diretora. CETEC. Isso mesmo. E Jonas Bender Bustinci, músico graduado em comunicação e um dos artistas transmídia, fundadores do selo e produtora independente Honeyboom Records. Muito Sucesso obrigado. A vocês nas atividades. E para quem está em casa, agradeço a companhia. Antes, quero convidá-los a dar sugestões, fazer críticas, propor pautas para a Roda de Saberes. Pode mandar essas sugestões para o e-mail escoladolegislativo@câmaracaxias.rs.gov.br. Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa.